Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Poucas horas agora nos separam do início de novo Shabbat. Mas hoje eu não vou falar sobre a Parashat Tzav, que é a porção semanal da Torá que nós vamos ler no Shabbat. Eu quero transmitir a vocês a minha mensagem de Purim, porque aqui em Jerusalém, onde eu vivo, nós ainda nos encontramos celebrando Purim. E muitos de vocês sabem que eu estive ontem à noite no Kotel para fazer a primeira leitura da Megillah, porque eu sempre faço lá, e a minha intenção era gravar essa mensagem que estou oferecendo a vocês agora. A minha intenção era ter gravado ontem à noite, porém Jerusalém se encontra sob um rigoroso inverno, e o Kotel é um pátio aberto, o vento era cortante e eu não consegui gravar de lá. Ainda se encontra bastante fria a cidade, também chuvosa, mas agora é a parte da manhã. Por isso eu quero dedicar esse espaço virtual para falar sobre uma das mais poderosas mensagens contidas na Torá, porque a Megillah de Esther também faz parte da Torá oral, também faz parte da sabedoria judaica. E eu quero começar dizendo que todos aqueles que buscam a leitura da Megillah para compreender um pouco melhor o período histórico de 70 anos do exílio do povo judeu na Babilônia cometem um erro muito grave. A Megillah não se presta a essa finalidade, embora ela também fale, evidentemente, sobre a história do povo judeu. A Megillah é uma aula de Emuná. E eu vou mostrar isso para vocês agora, nos próximos minutos, de uma maneira inequívoca. Porque a narrativa da Megillah nos traz muita informação. Ela nos explica o fundamental do enredo, mas existem detalhes. E os detalhes são muito importantes para nós compreendermos a mensagem do Criador. Por exemplo, Esther não era uma mulher jovem. Esther tinha 75 anos de idade. Portanto, essas representações feitas aos milhares em desenhos, pinturas, em novelas dessa mulher graciosa e linda, isso é uma ficção, não tem qualquer amparo na verdadeira história do povo judeu. Esther era uma mulher com 75 anos de idade. E a narrativa da Megillah nos diz que depois que Ahasverosh mandou matar, seguindo o conselho dos seus conselheiros Vashti, ele mandou que enviados seus percorressem os 127 cidades do império em busca de jovens graciosas e virgens, para que uma delas fosse escolhida para substituir Vashti como rainha do império. Esther não era jovem, Esther não era virgem, porque Esther era esposa de Mordecai. E o Talmud nos revela que ela também não era uma mulher bonita. Ela tinha um tom de pele esverdeado. Ela era graciosa aos olhos de Ahasverosh. Isso é um grande milagre. Mas existem muitos outros milagres que não estão abertamente revelados na Megillah, na narrativa da Megillah. O próprio fato de que todos os eventos têm lugar em Xuxã, por um período de 14 anos, porque a narrativa da Megillah se sucede por um período de 14 anos, não são 2 anos, não são 6 meses, são 14 anos. A capital do Império Persa não era Xuxã, mas se tornou. Por quê? Ahasverosh pediu aos melhores carpinteiros do seu império que construíssem um trono exatamente igual ao trono do rei Salomão. E quando o trono ficou pronto, ele era tão grande que ele não podia ser transportado até a sede do Império Persa. O que fez Ahasverosh? Transferiu a sede do império para Xuxã. E Xuxã era onde vivia Mordecai e Esther, meus amigos, e também uma grande comunidade judaica. Portanto, a Megillah é uma aula de Emuná. A gente sai com a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos da nossa existência. Purim não foi a primeira vez que o povo judeu foi vítima do ódio antissemita, mas foi a primeira vez que alguém tentou aplacar o genocídio contra o nosso povo. E era possível por quê? Porque o nosso povo, depois da destruição do Beit HaMikdash, se encontrava exilado no imenso Império Persa e Médio. Portanto, uma decisão de um decreto do rei desse império colocava em risco a existência do nosso povo. Hitler também tentou que sua memória seja apagada, também tentou destruir o nosso povo, mas para ele era algo muito mais difícil, como se mostrou na prática. E a narrativa da Megillah tem lugar há aproximadamente 2.300 anos atrás, e muitos acreditam que a ira de Amã contra o povo judeu decorre do fato de que Mordecai não se curvava para ele. Existe uma razão
né? Na verdade, duas razões pelas quais Mordecai não se curvava. Primeiro, porque um judeu não deve se curvar para ninguém, a não ser para Kadosh Baruch. Em segundo lugar, porque Amã havia sido escravo de Mordecai. Isso a Megilá não relata. Isso ocorreu poucos anos antes da destruição do primeiro Beit HaMikdash. Mordecai havia comprado Amã como escravo. E Mordecai não podia se curvar para um seu escravo. Evidente que Amã alcançou a liberdade no momento em que a terra de Israel foi invadida por Nabucodonosor e o nosso povo foi escravizado. Escravizados porque um escravo não tem outro escravo. Mas a verdadeira razão pela qual Amã odiava o povo judeu não tem nada a ver com Mordecai, né? Na minha modesta opinião. Ele buscou a permissão de Ahasverosh para que pudesse fazer o que quisesse contra o nosso povo, um pogrom, como teve lugar na história recente da Ucrânia tantas vezes. Ele buscou destruir o nosso povo, nos liquidar no único dia, e isso era possível por as razões que eu já expliquei, em todo o império, por uma outra razão, porque não há como falar em Amã sem falar em Amaleque. O ódio de Amaleque contra o povo judeu e a ordem que Hashem nos deu de destruir a tribo amalequita persiste nos dias de hoje. Nós devemos sempre nos lembrar de Amaleque. E Amã era filho do rei Agag, né, do rei dos amalequitas. Mas afinal de contas, qual é a origem desse ódio? Quando o nosso povo saiu no êxodo do Egito, atravessou o mar de juncos, em festa, em alegria, numa emuná incrível por aquilo que Hashem havia feito ao nosso povo contra o Egito. Lembre-se sempre disso, todos que odeiam o nosso povo, todos que fazem mal ao povo judeu, são vítimas da justiça divina. Não há como agir contra o povo judeu sem pagar um preço alto. Isso nos ajuda a entender um pouco o que está acontecendo agora na Ucrânia. E quando nós caminhávamos em direção à terra de Israel, Amaleque nos atacou por trás. Aquele foi um momento crucial da história humana. O mundo temia Israel, porque o mundo tinha tido conhecimento dos milagres no Egito, das pragas, né? Das colunas de fogo, das nuvens de glória, da abertura do mar de juncos. O mundo todo sabia, mas os amalequitas não se importaram. Quem é Amaleque? Descendente de Esav, irmão de Jacó Evino. Edom, né? Ou seja, Roma e todos os seus descendentes, eles acreditam que não há supervisão divina no mundo e que a vida não passa de um mero lance num jogo de dados. Para Hashem não haveria mais capacidade, potência de interferir na realidade. Isso é um erro. A mãe acreditava nisso, de que Hashem ficaria assistindo os acontecimentos de braços cruzados. Mas ele não ficou, e ele pagou um preço muito alto. Ele foi enforcado numa forca de 50 cúbitos, a forca que ele construiu para Mordecai. A mensagem aqui é muito clara e direta. A providência divina, o nosso Deus amoroso, o Rei do Universo, não se afastou de nós. Não se afastou de nós no passado, em 2.300 anos atrás, e não se afastou agora mesmo nesse instante. Hashem não está de braços cruzados, ele não é impotente, ele não é incapaz de fazer o que ele quiser no mundo, e ele faz. E ele supervisiona todos os acontecimentos. Amã acreditava que Hashem era impotente. Ele estava testando a influência divina no mundo, que ele acreditava que o Criador não seria mais sentido. Para Amã era o fim da era bíblica. Israel não tinha mais profetas. Ahasverosh fez a conta errada, acreditando que já haviam passado 70 anos do nosso exílio babilônico, assim como o rei anterior do império também fez essa conta errada e morreu. E Amã também fez essa conta errada. Eles acreditavam que a escravidão estava predeterminada para o povo judeu de uma forma indefinida, ou seja, no mundo em que não há mais revelação profética, porque não havia mais os profetas de Israel, e que não há mais intervenção divina, Deus não era mais relevante. O futuro do povo judeu era o futuro da escravidão, e como Amaleque, Amã, odiava o povo judeu, agora era possível o acerto de contas, né?
Assim como nós havíamos destruído a tribo dos amalequitas, Amã, como descendente direto de Amaleque, pretendia destruir o nosso povo. Mas vejam, o ódio contra o nosso povo não é o ódio contra o judaísmo, o ódio é contra Deus. O mundo está em guerra contra Deus. É que nós representamos Axé no mundo, nós somos embaixadores de Axé no mundo. O ódio contra o povo judeu é o ódio contra Deus. Mas Amã estava errado. E esse lance de dados que ele fez custou a vida dele, dos seus 10 filhos, da sua descendência, porque nós fomos milagrosamente salvos, né, da ira de Amã. Hashem, assim como nos tirou do Egito, nos deu a liberdade, nos protegeu durante toda a nossa história, nos protege agora mesmo nesse instante. Hashem nos salvou porque os eventos nada casuais que a narrativa da Megilá nos relata conspiraram para um resultado absolutamente inesperado, mas era inesperado apenas por aqueles que não estavam atentos aos acontecimentos. Isoladamente, cada um desses fatos podia ser visto como uma coincidência fortuita, mas não existem coincidências fortuitas no mundo, não existe casualidade. Mas se nós analisarmos tudo junto, né? Depois que fazemos a leitura da Megilá, quando analisamos todos os fatos juntos, fica evidente que não são meras coincidências. Me permita um outro exemplo, quando Mordecai, que falava 70 línguas, porque ele era membro do Sanedrim, ele entendeu o que os eunucos de Ahasverosh pretendiam fazer com Ahasverosh, matando ele, e ele salvou o rei. E no dia que Amã pretendia enforcar Mordecai, Ahasverosh não dormiu. Isso a Megilá nos conta. Ele não dormiu, ele acordou no meio da noite e chamou alguém, algum dos seus subordinados, trazer o livro de crônicas, os relatos do império. E quando ele abriu a página, coincidentemente, abriu na página que registrava a lealdade de Mordecai ao rei. E pasmem, Mordecai não havia sido recompensado por essa lealdade, porque não existem coincidências. Tudo é uma combinação de eventos criados, supervisionados pelo Criador. As coincidências se combinaram para que a nossa salvação pudesse vir. A Megilá, curiosamente, é o único livro da Torá que não menciona Deus. É estranho, vocês todos vão concordar o fato de que ela evite mencionar diretamente o nome de Akadosh Baruch Hu. Afinal, se a Torá não fala de Deus, ela vai falar do quê? Para que ela serve? Deus está lá, ela fala de Deus. Deus está presente em cada uma das linhas. Deus está presente mesmo nas minúcias da vida cotidiana, nos acontecimentos históricos, nessa pequena folha de uma das tantas árvores criadas pelo Criador. Existe beleza, inteligência extraordinária em cada uma das criações. A mensagem da Megilá, portanto, é muito clara e direta. Deus está lá, mesmo quando Ele não parece estar. Ele se oculta, Ele se esconde. Nós somos enviados para esse mundo para revelarmos a presença divina nas nossas vidas e no mundo. A presença divina não será mais sentida até que o Mashiach se revele, pelo menos, como ocorreu no Egito, com fogos de artifício, com a suspensão das leis da natureza, as leis da termodinâmica, as leis da gravidez, da gravidez não, as leis gravitacionais, mas também as leis da gravidez, porque o nascimento é um dos incríveis milagres do Criador. Quando a água de um rio deságua no mar, tudo é um milagre. A influência de Deus é muito mais sutil do que os milagres relatados nas escrituras hebraicas, meus amigos, e ela pode ser sentida de muitas formas a cada momento das nossas existências. Não fiquemos esperando que pragas sejam lançadas
como foram no Egito, embora eu tenha dúvidas se elas não tenham sido realmente, e se elas não venham sendo lançadas ao longo da história, Ele está presente misteriosamente, mas está presente na menor das coisas, como eu chamei a atenção, mas Ele está presente em todos os eventos da nossa vida, e Deus está muito próximo. A sua voz sempre pôde e continuará sendo ouvida por aqueles que desejam ouvir, meus amigos. Shabbat Shalom.